E se eu te dissesse que, se Cristo voltasse hoje à Terra, ele seria preso pela própria igreja? Parece absurdo, mas essa é exatamente a tese de um dos capítulos mais famosos da literatura mundial, O Grande Inquisidor, de Dostoiévski. O capítulo Grande Inquisidor, presente no romance Os Irmãos Karamazov, de Fyodor Dostoiévski, é uma das passagens mais célebres da literatura mundial. Ele é narrado por Ivan Karamazov, que apresenta um poema em prosa como parte de uma conversa com seu irmão mais novo, Alyosha. A história é uma alegoria que explora questões profundas sobre liberdade, fé, poder e a natureza humana. O poema de Ivan se passa na Espanha do século XVI, durante a Inquisição. Jesus Cristo retorna à Terra, caminhando entre as pessoas e realizando milagres. Ele é rapidamente reconhecido pela multidão que o aclama. No entanto, Jesus é preso por ordem do Grande Inquisidor, um poderoso cardeal da Igreja Católica. Na prisão, o Inquisidor confronta Jesus em um monólogo longo e profundo. A narrativa foca nas 3 tentações sofridas por Cristo no deserto. É dito que nessas 3 tentações estão contidas e preditas toda a história humana e todas as irresolúveis contradições da natureza humana em toda a Terra. Primeiramente, é dito que Jesus errou ao recusar transformar as pedras em pães no deserto. Desse ato, a humanidade ficou sem alimento e com isso decorreu a fome, e dessa surgiram muitos pecados e coisas terríveis. É dito: passarão séculos e a humanidade proclamará que não existe o crime e, portanto, não existe o pecado também, mas apenas os famintos. Dá-lhes de comer e só depois lhes peça a virtude. É dito que o homem, por sua inclinação natural e necessária ao alimento, fará de tudo para o ter, assim cometendo atos ruins para isso. Como poderão esses homens seguirem a Cristo se não têm o alimento terreno necessário aos seus corpos? Se Jesus tivesse aceitado os pães, teria respondido à ânsia humana geral. O homem, se tivesse alimento, seria livre para buscar se inclinar diante de algo, diante de um Deus, para o venerar e adorar. A bandeira que levaria à veneração por todo o povo foi rejeitada por Cristo, a bandeira do pão terreno. Novamente é dito: dá o pão, e o homem inclina-se, porque não há nada mais incontestável do que o pão, pois o mistério da existência humana não consiste em viver por viver, mas em ter um sentido de vida. Sem uma noção firme de objeto da vida, o homem não consentirá em viver, e antes eliminará a si mesmo do que continuará na terra. Na segunda tentação, Cristo recusou-se jogar e os anjos o apanharem. É dito que Jesus procedeu como um Deus. Mas será que as pessoas conseguirão seguir o mesmo caminho? Será que a natureza humana, tão inclinada ao milagre, conseguirá seguir o mesmo caminho seguido por Cristo e rejeitar o milagre? Será a humanidade capaz de, nos momentos terríveis da vida, nos mais terríveis, nas questões essenciais e torturantes, será a natureza humana capaz de seguir apenas a livre escolha do coração? O homem deseja mais um milagre do que tudo. Deus quis uma fé livre e não milagrosa. Mas será o homem capaz disso? É dito que se Deus realmente amasse o homem, lhe daria um fardo menor, pois exige demais de uma criatura tão fraca e tão vil. Ao exigir demais dele, deixaste de ter compaixão e respeito por ele. Existem alguns poucos que conseguem carregar a cruz. Eles suportaram anos de deserto, alimentaram-se de gafanhotos, morreram por causa de Cristo, como verdadeiros mártires. Mas esses são poucos, e o restante são fracos, incapazes de suportar tudo isso. O Inquisidor afirma que corrigiu os erros de Cristo ao dar ao povo aquilo que eles realmente desejavam: milagre, mistério e autoridade. Em vez da liberdade, que só lhes trouxe sofrimento, ele ofereceu segurança e obediência.
e assim as pessoas ficaram satisfeitas por serem guiadas. O inquisidor justifica até mesmo a permissão para o pecado, pois, segundo ele, a natureza humana é fraca. Em um momento impactante, ele se volta para Cristo e diz: "Não quero teu amor, porque eu próprio não te amo." O inquisidor ainda afirma que sua missão levará a humanidade à felicidade universal, algo que Cristo teria negado ao recusar a última tentação no deserto, a chance de governar o mundo inteiro em troca de se ajoelhar diante do diabo. O inquisidor descreve um mundo onde todos terão pão, mas sem milagres. A liberdade será retirada e o pecado será permitido. Em troca, as pessoas não precisarão carregar o fardo de escolher entre o bem e o mal. Ele prevê que a humanidade passará por um período de razão, ciência e até destruição, chegando finalmente a construir sua própria Torre de Babel. E no fim adorarão aqueles que lhe permitiram pecar, pois esses líderes os livraram do peso da liberdade. Assim, todos serão felizes, exceto aqueles que guardam o mistério. Esses, por conhecerem a verdade, serão os únicos infelizes. Mas esse mundo, esse reino, não passa do reino da besta, o domínio daqueles que rejeitaram a Deus. Então, chega o momento mais marcante do capítulo. Jesus não responde com palavras. Ele apenas se levanta e beija o inquisidor. Esse gesto inesperado o abala profundamente. Sem saber como reagir, o inquisidor manda libertá-lo, mas o avisa: nunca mais volte. Esse beijo silencioso pode significar muitas coisas: amor, perdão ou a rejeição definitiva de tudo o que o inquisidor representa. O inquisidor apresenta contradições em sua fala, como quando diz que Cristo rejeita o milagre, mas Cristo ressuscita uma criança no início do capítulo. O inquisidor, como exemplo de corrupção moral, que apesar de lógico, falha em capturar a profundidade do cristianismo. O raciocínio do inquisidor ecoa a primeira tentação de Cristo no deserto, onde o diabo sugere que ele transforme pedras em pão. Essa tentação representa a redução do ser humano às suas meras necessidades materiais e físicas, como se a fome fosse a única questão essencial da existência. Cristo rejeita essa oferta afirmando: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Mateus 4:4. Aqui está a chave da crítica ao materialismo. Os seres humanos precisam de mais do que simples satisfação de suas necessidades físicas. Eles precisam de sentido, de algo transcendente e de liberdade. Chesterton, em sua obra Ortodoxia, combate a ideia de que o ser humano pode ser reduzido a fatores puramente materiais ou deterministas. Ele escreve: o mundo moderno está cheio de velhos valores cristãos que enlouqueceram. Eles enlouqueceram porque foram isolados uns dos outros e estão vagando sozinhos. Isso significa que quando conceitos como justiça, igualdade ou progresso são desconectados da fé e do mistério, eles se tornam distorcidos e opressivos. Assim como o inquisidor tenta substituir a fé viva por um sistema de controle e conforto, o pensamento moderno, segundo Chesterton, tenta substituir Deus por ideologias que falham em responder à verdadeira sede humana por significado. Com o pensamento de Chesterton, é possível analisar também a segunda tentação sofrida por Cristo. Ele diz: o paradoxo da autoridade divina é que ela permite ao homem ser livre. Deus não nos impõe sua vontade de forma tirânica, mas nos oferece um convite a viver de acordo com a sua verdade, sabendo que apenas nela a verdadeira liberdade pode ser encontrada. Ortodoxia, capítulo 3, o suicídio do pensamento. Esse trecho reflete a tensão abordada pelo grande inquisidor.
Ele acusa Cristo de conceder ao homem uma liberdade insuportável, enquanto Chesterton defende que essa liberdade é um ato de amor divino, essencial para a dignidade humana. O capítulo Grande Inquisidor é mais do que uma crítica ou uma narrativa filosófica. É uma reflexão profunda sobre o paradoxo humano entre liberdade e submissão, entre desejo e necessidade. E talvez, como Chesterton sugere, a verdadeira liberdade seja encontrada não na ausência de limites, mas na escolha consciente de viver pelo amor e pela verdade. Que possamos nos lembrar disso ao enfrentar os dilemas e as tentações da nossa própria existência. Se você se aprofundou nessas reflexões, inscreva-se no canal para não perder nossos próximos vídeos e compartilhe sua opinião sobre esse capítulo nos comentários. Adoraríamos saber o que você pensa sobre esse capítulo tão maravilhoso de Os Irmãos Karamazov. Até a próxima!